Fala galera, tudo bem? Timo Werner no Chelsea, né? Uma das primeiras grandes contratações dessa janela de transferências que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, qual vai ser o impacto do momento de crise também dentro do futebol mundial, dentro do planeta como um todo, né? Mas indiretamente acaba afetando também o futebol, é claro. Então, o Timo Werner é uma contratação que chama muita atenção, sobre vários aspectos. E é sobre isso o vídeo de hoje. Convido você a se inscrever aqui no canal. Então clica aqui embaixo, deixa o like no vídeo também, ativa o sininho e deixa o comentário. O que você espera do Timo Werner no Chelsea? Foi a melhor opção para ele? Ele tinha outras opções, né? Muito se falou sobre ele poder ir para o Liverpool. Vou gravar um vídeo específico sobre isso, para falar sobre o Timo Werner não ter ido para o Liverpool, sobre a própria atuação do Klopp dentro do mercado. Eu sei que esse é um tema que tem pipocado bastante aí, muita gente tem pedido inclusive, então vou deixar isso para um outro vídeo. Hoje a gente fala sobre o Timo Werner no Chelsea, já que é o que acontece, então deixa aí seu comentário falando sobre o tema. Vamos lá então. O Timo Werner é contratado pelo Chelsea por um valor de 60 milhões de euros. Você pode virar e falar barato, ou você pode virar e falar caro. Claro que essa questão de barato e caro, ela está totalmente dissociada da realidade mundial, e a gente sabe que ao falar sobre valores dentro do mercado de transferências no futebol, a gente acaba não podendo ter a mesma dimensão do dinheiro que a gente teria para outros aspectos. É evidente que 60 milhões de euros é muito dinheiro, e mais ainda no momento atual em que cada centavo tem feito a diferença no mundo, né, diante de todo um combate, uma mobilização mundial. Mas isso não vem ao caso agora, isso é uma outra questão. Então vamos olhar do ponto de vista do futebol, do ponto de vista esportivo, do ponto de vista do mercado e do valor do dinheiro no futebol. 60 milhões de euros no Timo Werner me parece um valor abaixo do valor de mercado que ele poderia ter. E aí é bom a gente explicar. Ele tem contrato, ou tinha contrato com o Leipzig, esse contrato com o Leipzig ia até 2023. Só que tinha uma cláusula nele prevendo que até o dia 15 de junho de 2020, a cláusula de transferência, a cláusula de rescisão é de 60 milhões de euros. Então, por isso esse momento para se falar sobre isso, por isso esse momento para tomar essa decisão. Já estava muito claro que ele atrairia o interesse de diversos clubes. O Liverpool sempre foi tratado como um possível e provável destino para ele, mas o Chelsea aparece e faz a contratação pagando o valor da cláusula. Então isso já responde a uma primeira pergunta. Vale mais? Eu diria que sim, por potencial, pela idade, por ser um atacante de seleção alemã, por viver uma temporada de consolidação no cenário internacional, jogando Champions bem, inclusive. Então, ele no mercado, normalmente, se a gente pensar... Claro que agora a gente tem algumas dúvidas sobre parâmetros novos de valores, que a gente só vai ter a noção melhor nos próximos meses. Mas o Timo Werner, com a valorização atual dele, é um atacante tranquilo para se falar em 80, 100 milhões de euros. De novo, não estou entrando no mérito daquela coisa do vale, não sei, porque essa pergunta depende se o jogador vai render ou não. Toda contratação é uma aposta. De alguma forma você está correndo um risco, você está pagando um valor que você acha que faz sentido por um jogador. E o fazer sentido dentro do futebol cada vez envolve valores mais altos. Então eu não fico muito preso à questão do valor em si, e muito mais do que ele pode agregar. Fiz questão de explicar essa questão da complexidade ali específica do contrato, da rescisão, do valor pago pelo Chelsea, de poder significar sim uma oportunidade de mercado, porque daqui a pouco ele custaria mais, isso é praticamente certo. E aí a gente entra na questão do time. Timo Werner é o atacante perfeito, ideal para o Chelsea? O Chelsea tem um certo trauma, né? Se a gente olhar na era Abramovich como um todo, o Chelsea foi atrás muitas vezes de atacantes muito valorizados e não conseguiu o retorno esperado. Isso serve para diferentes momentos do clube. É claro que muita gente vai pensar, pô, mas na era Abramovich teve Drogba, que é um dos grandes ídolos da história do clube. Verdade, teve. Mas ele não chegou como uma das grandes estrelas da era Abramovich. Ele virou um dos grandes símbolos e ídolos da história do clube. Talvez até sendo ajudado, entre aspas, por não contar com essa pressão toda que existia, por exemplo, quando o Chelsea contrata o Crespo, quando o Chelsea contrata o Shevchenko, então, quando contrata o Torres mais tarde, são atacantes que o Chelsea foi buscar como alguns dos melhores centroavantes do mundo naquele período. O Drogba ainda não era, viraria depois. Então, é um pouco diferente. O Timo Werner talvez não tenha esse nome ainda de um dos grandes atacantes do futebol mundial, ou de uma das maiores estrelas do futebol mundial, mas eu já o coloco entre os ótimos atacantes do futebol mundial. E aí entram algumas questões até táticas. O Ralf Rangnick trabalhou inclusive com o Timo Werner, chegou a falar recentemente sobre o Timo Werner ser um atacante de contra-ataque. E até justificando porque ele imagina que o encaixe no Liverpool seria mais automático.
Eu acho que faz sentido. Se a gente olhar para os últimos anos, o Timo Werner apareceu como um jogador da velocidade e que funciona muito bem se tiver o campo aberto para correr ali nas costas da defesa, tem uma boa finalização. Só que eu acho que tem um aspecto muito importante aí, a evolução e o desenvolvimento do Timo Werner nesses últimos meses, na atual temporada. O peso que teve o Nagelsmann no desenvolvimento do Timo Werner. Porque, de fato, ele era um atacante que, eu não vou dizer que se resumia a isso, mas a grande virtude dele estava muito clara num time do Leipzig que jogava com intensidade, com velocidade, que acelerando esse ataque, conseguia explorar um jogador que tem muita capacidade para arrancar, receber e finalizar. Só que com o Nagelsmann, que é um treinador muito completo, né, e que gosta muito versátil acima de tudo, gosta muito de trabalhar essa versatilidade, esse desenvolvimento de diferentes funções, a gente vê na temporada 2019-2020 um Timo Werner se desenvolvendo em outras partes do campo. Não que jogar pelo lado do ataque seja uma novidade para ele, isso ele já tinha feito, inclusive na seleção da Alemanha, mas mais do que isso, eu acho que o grande desenvolvimento está na participação por dentro, sem ser só atacando, só entre aspas, porque se você faz muito bem isso, você já vira um atacante valorizado. Mas o Timo Werner não só passa a ser esse jogador da velocidade para os contra-ataques, mas ele tem virado também um jogador mais participativo, por dentro. Inclusive, ora como um 9, ora como um segundo atacante, ora como um ponta, mas circulando por dentro para dar apoio, para aparecer no espaço nas costas dos volantes adversários. Então esse espaço entre as linhas que é sempre importante para você dar uma opção de passe para o time que quer ter a bola. Se quer ter mais a bola, você precisa progredir com ela, você vai ter menos campo para acelerar imediatamente num contra-ataque. E a gente viu isso em alguns dos cenários do Leipzig nessa temporada. E o Timo Werner passa a ser esse jogador também que aparece por dentro, que dá suporte, que participa um pouco mais, que volta para participar e num toque rápido funciona quebrando a marcação. Então esses são alguns pontos muito importantes de observação, porque a gente ainda está falando de um atacante de 24 anos que está em desenvolvimento. Ele agora, com uma transferência como essa, ele passa a ser tratado de fato como uma das estrelas do futebol mundial, ou cobrado como uma das estrelas do futebol mundial. De certa forma, isso era o caminho natural para ele, porque a gente está falando de o principal atacante da Alemanha neste momento, pensando no futuro, pensando numa transição de geração. Ele já é esse principal atacante, embora a gente possa questionar se ele é de fato 9, se ele vai ser mais o ponta, e aí a gente entra na questão do encaixe com o Lampard, que também me parece um treinador muito disposto a ser versátil na forma de entendimento tático do jogo, de diferentes formações, diferentes funções para jogadores em certas faixas do campo. Então como que o Timo Werner vai entrar no Chelsea? Ele vai entrar para ser o 9? Acho que ele pode entrar para ser o 9. Ele é mais atacante do que o Tammy Abraham. Hoje, sem dúvida nenhuma, dá para falar isso. Ao mesmo tempo, será que pode ser interessante para ele jogar com um 9? Pode ser também, porque se ele tiver um 9 atraindo e prendendo como referência a marcação, essa condução dele para entrar acelerando, por exemplo, da ponta esquerda para dentro, pode ser fatal, pode ser muito interessante, pode funcionar muito bem, mas para isso você precisa ter um outro mecanismo de jogo. Aí depende de como o Lampard vai montar todo o contexto, né, tático, todo o mecanismo. Você vai ter, por exemplo, um lateral capaz de explorar o corredor, permitindo que esse atacante de lado seja muito mais um infiltrador do que um ponta, ou vai jogar com uma dupla de ataque de fato, que pensar no Timo Werner numa dupla de ataque, além de ter sido uma forma que ele jogou muitas vezes, a maior parte do tempo, na Alemanha, é uma forma que faz, pelo menos na minha cabeça, muito sentido se a gente olhar para o tipo físico do Timo Werner, inclusive, e comparar com grandes atacantes que deram certo na Premier League há 10, 15 anos. Jogadores que conseguem ter, mesmo não sendo jogadores de tanto porte físico, mas que conseguem aguentar pancada, conseguem proteger de costas, por exemplo, tendo zagueiros fortes dando combate, mas também conseguem ter velocidade, e essa velocidade significa o jogador que tem corpo para aguentar o contato, mas que na velocidade vai ganhar dos zagueiros. E a gente viu muitos atacantes com esse perfil tendo muito destaque dentro do futebol inglês, né? Com características diferentes, é verdade, mas a gente poderia falar de o início lá atrás, de Michael Owen, por exemplo, poderia falar até de Agüero, né, com características diferentes. De novo, não estou comparando jogadores, estou falando da questão do tipo físico para um 9 que não tem esse porte físico do 9, mas que consegue se destacar dessa forma. O próprio Fernando Torres, num primeiro momento, que tinha muito essa característica de ser um jogador muito móvel a partir do 9, jogador de arrancada, de explosão. São alguns exemplos. Assim, Luis Soares, outro jogador que não necessariamente precisava ser o 9 quando chegou ao Liverpool, mas que virou um grande 9
CR9 por ter essa mobilidade, essa velocidade e por aguentar pancada. Então se o Timo Werner se desenvolver como esse jogador cada vez mais capaz de participar do jogo em diferentes momentos e faixas do campo, ele pode virar um jogador muito útil para a variação tática do próprio Lampard. E aí a gente está falando de um assunto que pode ficar para um outro vídeo também, que é a capacidade que o Chelsea vai ter de potencialmente dar um salto na próxima temporada. Tem o Ziyech chegando, tem jogadores jovens ganhando espaço, e o Lampard parece ser um treinador com esse perfil de dar espaço, de querer desenvolver esses garotos, de ter um entendimento de qual é o ambiente no Chelsea para desenvolver melhor esses garotos. Já fiz vídeos aqui sobre outros garotos do Chelsea, sobre uma temporada que tem sido interessante desse ponto de vista, de espaço, de amadurecimento. Então se a gente pensar em alguns dos garotos que o Chelsea tem se desenvolvendo, pode ser um salto interessante para a próxima temporada. Então, pensando em Ziyech, pensando em Hudson-Odoi, dependendo do desenvolvimento dele, da cabeça dele também, pensando em Pulisic, por exemplo, pensando em Mason Mount, aí falando em faixa central do campo, pensando em Billy Gilmour, embora esteja atrás do Jorginho naturalmente, quando a gente olha para essa função de distribuição no meio-campo, também é um jogador para a gente observar para os próximos anos. Enfim, além de jogadores que já estão lá, como Kovacic, como Kanté, claro, jogadores que hoje fazem parte dessa espinha dorsal e das variações possíveis da espinha dorsal. Então é um Chelsea que ganha alternativas e que pode ganhar um atacante que tem um poder de finalização melhor do que os atacantes do Chelsea. Quanto a isso eu não tenho nenhuma dúvida, embora a temporada do Tammy Abraham seja boa, eu ainda não vejo o Tammy Abraham nesse nível. Pode até virar, claro, mas o Timo Werner é um atacante superior aos que o Chelsea tem nesses últimos anos e um atacante que pode chegar para ser muito útil dentro de um sistema de jogo versátil, dentro de um sistema de jogo que não deve deixá-lo tão engessado ali dentro. Tenho uma enorme curiosidade para saber o que vai ser e acho uma contratação que de fato desperta muito interesse, muita curiosidade e empolgação no torcedor do Chelsea. Vamos ver se ele vai conseguir superar essa pressão e superar também esse histórico recente de decepções, frustrações nas grandes contratações de centroavantes do Chelsea dentro da era Abramovich. Um abraço para todo mundo, conto com os comentários, até a próxima.